Fala meus amigos, beleza? Tranquilo? Estou aqui para mais uma aula de geografia sobre o mundo bipolar, o período conhecido no mundo como a Guerra Fria. Meu nome é Herbert e estou aqui para trazer o melhor da geografia para vocês, para quem vai fazer concurso e também o Enem. Bom, vamos entender o contexto da Guerra Fria. Bom, primeiro a gente precisa entender que a Guerra Fria foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, não houve um conflito armado. Vamos dar uma atençãozinha no texto. O fim da Segunda Guerra Mundial apresenta ao mundo duas nações extremamente poderosas, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aliadas durante o conflito, com o objetivo de derrotar o nazifascismo. Após a resolução da guerra, colocam-se em lados opostos. Então, nós podemos definir a Guerra Fria como uma disputa ideológica, ou seja, não houve o uso direto de armas entre as duas potências na época, baseada principalmente na propaganda adversa uma contra a outra, sobretudo na conquista do espaço, na demonstração de força por meio da corrida armamentista e da corrida nuclear. Então, a Guerra Fria se caracterizou pela corrida ideológica, pela corrida nuclear, pela corrida armamentista. O entrave entre as duas nações é para ver quem tinha mais poder tecnológico, mas não houve um confronto entre as duas potências. Houve, é claro, confrontos no mundo por influência da Guerra Fria, mas não envolvendo diretamente as duas potências. Vamos entender rapidamente o contexto da Segunda Guerra Mundial. Olha só. Nós tivemos os países do eixo, o Japão imperialista, a Alemanha nazista, a Itália fascista. Os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. O confronto entre esses dois grupos de países terminou de maneira bastante arbitrária no contexto de armas, porque apesar dos aliados terem vencido, o contexto do final da guerra foi o lançamento da bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki no começo de agosto de 1945, demonstrando um poder muito forte das nações aliadas, principalmente dos Estados Unidos. A União Soviética já era a segunda maior potência do mundo na época e já havia dominado todo o leste europeu e o extremo norte da Europa. Então, o medo de ter uma terceira guerra mundial ficou muito constante, porque se a União Soviética tivesse no lado contrário dos Estados Unidos, eles teriam um armamento muito mais poderoso do que se podia imaginar para a época. O Acordo de Bretton Woods. Bom, pessoal, aqui está o Acordo de Bretton Woods, que vocês podem ver nas imagens. Esse daqui é o hotel onde foi feito esse acordo. 44 nações pelo mundo estavam juntos durante essa conferência de Bretton Woods. E o que nós podemos observar nesse acordo é que os países vencedores, apesar de estar indo em tempo de guerra, esse acordo foi em 1944, apesar de ainda estar em época de guerra, os países aliados já sabiam da sua vitória iminente. Então, eles criaram formas de ajudar, de certa forma, os países que haviam sido destruídos pela guerra, principalmente os países subdesenvolvidos. E nesse acordo, o dólar é colocado como uma moeda internacional, uma moeda símbolo mundial, lado a lado com o ouro, e também com a libra esterlina, e é criado o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que depois passa a ser chamado de Banco Mundial. A Conferência de Yalta, pessoal. Então, esses aqui são pontos bem relevantes do contexto da Segunda Guerra. A Conferência de Yalta, ou Conferência de Yalta, com Y, também conhecido como Conferência da Crimeia, é composta por um conjunto de reuniões ocorridas entre 4 e 11 de fevereiro, ou seja, ainda em tempos de guerra, em 1945, no Palácio da Livadia, na estação balneária de Yalta, nas margens do Mar Negro, na Crimeia. Foi a segunda das 3 conferências em tempo de guerra,
né, entre os líderes das principais nações aliadas. A anterior ocorreu em Teherã, capital do Irã. Aqui nós temos a imagem dos principais líderes da época, né? O Churchill, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill, e Joseph Stalin, o presidente da União Soviética. A Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam foi uma reunião realizada em Potsdam, na Alemanha, próximo a Berlim, entre os dias 17 de julho e 22 de agosto de 1945. Né? Entre o finalzinho da Segunda Guerra até o seu término. O término declarado da guerra foi dia 19 de agosto de 1945. Os participantes foram a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos. Nós estamos vendo aqui a imagem do primeiro-ministro britânico Churchill. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos já era Henry Truman, né? Roosevelt já não era mais. E Stalin, da União Soviética. É claro que essas três nações eram as mais poderosas dos aliados, né? Então, elas haviam derrotado as potências do eixo durante a Segunda Guerra. Vamos entender um pouquinho sobre a doutrina Truman. Bom, Henry Truman, presidente dos Estados Unidos, com o término da Segunda Guerra e a nova ascensão da União Soviética como grande potência mundial, né, ficando aí lado a lado com os Estados Unidos, passa a surgir um antagonismo entre essas duas potências. E a União Soviética começa a expressar e a estender o seu domínio comunista, seu ideal socialista por todo o leste europeu. O Henry Truman cria uma série de doutrinas que passa a ser seguido pelos países capitalistas. Essas doutrinas, né, que ele colocava o regime socialista como tirano, opressor e feria toda a liberdade da população em geral. Essa doutrina, né, estipulada por ele, ficou conhecida como doutrina Truman. Para ajudar as pessoas, os capitalistas, os países, a entender um pouco melhor e aceitar um pouco melhor a doutrina Truman, foi criado o Plano Marshall. Tá? Então, o Plano Marshall foi um aprofundamento da doutrina Truman, ou seja, foi um programa de recuperação europeia. Ou seja, foi uma ajuda econômica aos países europeus que haviam sido destruídos pela guerra, que estavam sempre depois de uma guerra, né, fica bastante complicado você se reconstruir, fica muito destruído. Então foi uma ajuda financeira muito grande que os Estados Unidos deu, né, empréstimos assim a longo prazo, com juros bastante pequenos, para que os países pudessem se reconstruir, né, mas o principal critério deveriam aderir ao capitalismo e repudiar o socialismo. A Comecon. A Comecon foi uma resposta ao Plano Marshall. Foi fundada em 1949, o Plano Marshall foi em 1947, né? E visava a integração econômica das nações do leste europeu, ou seja, os países que pertenciam à Organização Internacional, a União Soviética, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia. O que esses países tinham em comum? Precisavam também de dinheiro para se alavancar. Então, a União Soviética criou um plano de ajuda econômica mútua, ou seja, ajudar esses países na sua reconstrução e no seu desenvolvimento. Esses países eram socialistas. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, é uma organização militar composta por 29 países que se formou em 1949. Ela foi constituída no contexto histórico da Guerra Fria como forma de fazer frente à organização militar socialista. Em síntese, caso houvesse um novo conflito militar contra qualquer uma desses países aqui, o grupo todo ia se unir contra aquela ameaça. Bom, em resposta à OTAN, a União Soviética criou o Tratado de Varsóvia ou Pacto de Varsóvia. Foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do leste europeu e pela União Soviética. Varsóvia é uma cidade da Polônia, por isso que recebeu esse nome, a Polônia na época socialista. Esses países ficaram conhecidos como Bloco do Leste. Então, esse antagonismo entre o Pacto de Varsóvia
e a OTAN deu um sentido novo à Guerra Fria, porque caso houvesse uma tentativa militar, uma tentativa de guerra contra qualquer um dos países, seja capitalista, seja socialista, os dois blocos iriam entrar em conflito. A divisão da Alemanha, pessoal. As ideias da divisão da Alemanha começou a ser discutida desde a Conferência de Yalta, ainda em tempos de guerra. Da Conferência de Potsdam, a União Soviética já havia dominado todo o norte e o leste europeu, se recusou a devolver essa parte ou a repartir novamente com as demais nações vencedoras. Stalin se mantinha muito rígido em relação a isso. Então a Alemanha, que era nazista, que foi derrotada durante a guerra, ela foi dividida. Uma parte para a União Soviética, outra parte, a Alemanha, ficou conhecido como Alemanha Ocidental, dividido entre França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, uma Alemanha ficou conhecida como Alemanha Oriental, ou Alemanha Democrática, e a outra Alemanha Ocidental, ou Alemanha Federativa. Bom, esse foi o grande marco da Guerra Fria, o Muro de Berlim, também conhecido como o Muro da Vergonha. Quando houve a divisão da Alemanha, a Alemanha Oriental teve a sua capital em Berlim, a Alemanha Ocidental teve a sua capital em Bonn. No primeiro momento seria a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Mas para impedir que as pessoas circulassem de um lado para o outro, já que os recursos soviéticos estavam sendo destinados às construções de armas, a parte da Alemanha Oriental passou a ficar muito carente. Então, a tentativa de passar de um lado para o outro era muito grande. Então, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir um imenso muro para dividir essas duas Alemanhas. Então, o muro começou a ser construído no dia 13 de agosto de 1961. Ele tinha 66,5 quilômetros de extensão, 302 torres de vigilância, 127 redes eletrificadas, soldados armados e cães ferozes para vigiar todo o entorno do muro. Além disso, ele tinha 3,6 metros de altura. Entre 1961 e 1989, 136 pessoas foram mortas. Aliás, os soldados eles tinham ordem para atirar em qualquer pessoa que tentasse passar ilegalmente pelo muro. 200 pessoas ficaram feridas, 300 foram presas e pouco mais de 5.000 pessoas conseguiram atravessar o muro. No dia 9 de novembro de 1989, o muro foi derrubado pela própria população. Isso depois que o governo soviético falou que fez uma declaração, saiu na imprensa, que ele não ia mais impedir ou tentar impedir a população de partir de um lado para o outro. Mas a destruição total do muro foi apenas em junho de 1990. Bom, a Guerra Fria teve vários momentos de tensão. Eu vou refletir rapidamente sobre os principais momentos de tensão da Guerra Fria. A Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953, sabemos que a Península da Coreia ficou dividida da seguinte forma: a Coreia do Norte, pelo lado da União Soviética, havia aderido ao socialismo, e a Coreia do Sul havia aderido ao capitalismo. E a tensão entre as duas virou uma guerra por mais de 3 anos, que terminou com um armistício. A guerra no Canal de Suez, no Egito. O Egito conseguiu a sua independência em 1951. Em 1957, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, resolveu nacionalizar o canal. Esse canal era administrado pela Alemanha. Isso acabou gerando um conflito, uma violenta guerra com as tropas franco-inglesa, francesa, inglesa, mais o exército de Israel contra o Egito, mas acabou tendo interferência da União Soviética e a disputa terminou de maneira diplomática. A Revolução Cubana, de 1958 para 1959, foi destituído o governo de Fulgêncio Batista por um grupo de guerrilheiros
estava à frente Fidel Castro, o advogado Fidel Castro e o médico Che Guevara, mais 80 guerrilheiros. Eles aderiram ao socialismo e se tornaram um dos principais aliados da União Soviética. A crise dos mísseis, né, em 1962, a União Soviética tentou montar um parque militar com mísseis apontado para os Estados Unidos, em Cuba. A Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, é considerado talvez um dos principais pontos da Guerra Fria. Aliás, a única guerra que os Estados Unidos declarou que realmente foi derrotado. Bom, vamos entender a crise do modelo soviético. Por mais que a União Soviética tivesse bastante atrasada em muitos avanços do Ocidente, ainda assim foi a única grande potência mundial que fazia frente aos Estados Unidos. Esse fato foi verificado porque eles foram os primeiros a conseguir verdadeiros avanços, como por exemplo o lançamento do Sputnik em 1957, o primeiro satélite. Foi o primeiro, em 1961, a lançar um ser humano para o espaço, né? O russo Yuri Gagarin. Então ele foi o primeiro cosmonauta a ir para o espaço. Ele é o autor da frase "A Terra é azul", não é verdade? Mas houve vários outros problemas. Eu coloquei alguns aqui para a gente poder analisar. A ausência de concorrência, o que ocasionou baixa produtividade, reduzida qualidade dos produtos e o sucessivo aumento dos custos produtivos, gerando atraso tecnológico e dificuldades de inserção da economia do país em nível mundial. A excessiva centralização do Estado, os elevados índices de corrupção e os privilégios destinados às classes dirigentes. Você pega tudo isso e a imensa insatisfação da população com o atraso tecnológico, com o excesso de corrupção no governo, excesso de privilégio aos gestores. E com o tempo isso acabou, exaurindo o modelo soviético. A desagregação da União Soviética. O cenário da bipolaridade começou a desaparecer no final da década de 1980. Então, durante a década de 1980, o principal dirigente representante do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, ele em 1985 ele assume como secretário-geral e ele inicia algumas reformas, como a Glasnost, tá, e a Perestroika. A Glasnost é transparência política. A ideia de haver novos partidos políticos, de mostrar o que o grupo estava tentando resolver, acabar com a questão da censura, na verdade, a liberdade de expressão, e a perestroika, a reestruturação econômica, ou seja, a abertura para que empresas externas, empresas do Ocidente, pudessem ser instaladas dentro da Rússia e dos países soviéticos, não é verdade? As reformas iniciadas por Gorbachev, associadas ao grande avanço tecnológico do Ocidente, acabaram levando à dissolução do Bloco Socialista em 1991 e também à queda do Muro de Berlim em 1989. Bem, pessoal, é isso aí. Acho que foi um apanhado geral, foi uma breve síntese sobre a Guerra Fria. Espero que vocês tenham curtido a aula e espero que a gente tenha relembrado tudo que nós vimos em sala de aula. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.